Vamos então no módulo 26, da frente 1, nós vamos falar em equações e inequações que envolvem a função seno. Só para lembrá-los, tá? Quando eu falo em equação, tá? Eu tenho o sinal de igual, tenho a variável e o sinal de igual. Quando eu falo em inequação, além da variável, eu tenho o sinal de maior, menor, maior igual, menor igual, correto? Então, nós precisamos sempre verificar com o que nós estamos trabalhando, tá? Então, olha o que o exercício fala, ó. Resolver a equação 2 seno x menos raiz de 2 é igual a zero, tá? Eu tenho a variável e o sinal de igual, tenho uma equação. Além da variável e do sinal do igual, eu tenho a função seno. Então, o que eu tenho aqui? Uma equação trigonométrica. Então, da mesma forma que na equação do primeiro grau e do segundo grau eu acho o valor de x, na equação trigonométrica eu também acho o valor de x. Porém, o valor de x para mim agora será um ângulo, que vai ser medido em graus ou em radianos, porque é unidade de medida para arco ou ângulo, correto? Então, nesse exercício, o primeiro, ó, resolver a equação 2 seno x menos raiz de 2 é igual a zero. Sabendo que, tá? Sabendo que o x, que é o ângulo, está no intervalo de 0 a 360 graus. Então, a minha unidade de medida aqui está sendo o grau, tá? Então, a minha resposta será em graus, tá certo? Então, vamos lá. Eu preciso achar o valor de x. Se eu quero o valor de x, da mesma forma que você trabalhava lá na equação do primeiro grau, nós vamos isolar o x no primeiro membro. Só que agora, como é uma equação trigonométrica, nós vamos isolar a função trigonométrica no primeiro membro, correto? Então, olha lá, primeiro membro é 2 seno x menos raiz de 2. Segundo membro, zero. Então, tudo que nós aprendemos de equação, vou isolar o seno x. Para isso, a primeira coisa a fazer é passar o menos raiz de 2 para o segundo membro. Ele é menos raiz de 2, ele passa para o segundo membro com o sinal contrário, mais raiz de 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2 seno x é igual a 0 mais raiz de 2, raiz de 2, correto? Não está isolado ainda. O seno x está acompanhado do 2, que ele está multiplicando. Se ele está multiplicando no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com a operação inversa, ele vai dividindo. Então, seno x vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, agora, eu vou achar o valor do ângulo x. Então, eu vou pensar assim, ó, quem é o ângulo x, tá? Quando o seu seno é raiz de 2 sobre 2, tá? Para isso, eu vou voltar e lembrar com vocês o nosso ciclo trigonométrico. Lembra, ó, 30, 45 e 60. O seno é o eixo y. Então, o que vimos na aula passada? Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, se eu quero o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2, então, quem é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2? Eu sei que é o ângulo de 45 graus. Então, tenho lá, ó, 45 graus. Correto? Então, eu vou utilizar o meu ciclo trigonométrico para eu poder determinar quais são as soluções, se é que eu tenho uma ou duas. Então, vamos lá. Quem é 45 graus no meu ciclo trigonométrico? É aqui, correto? E eu sei que o valor do seno, porque eu sei que o seno é o meu eixo y, nós já vimos lá na aula anterior que seno de 45 mede raiz de 2 sobre 2, tá?
Só esse que tem o seno valendo raiz de 2 sobre 2? Não, o côngruo a ele. Quem que é o côngruo a 45 no segundo quadrante? Eu sei que é o 180 menos o 45. Eu sei que é quanto? 135 graus, tá? Por que no primeiro e segundo quadrantes? Porque vimos, ó, vamos voltar lá, tá? O seno, ele é positivo no primeiro e segundo quadrantes, e ele é negativo no terceiro e no quarto quadrantes. Então, se ele tá pedindo aqui, ó, se não tem sinal, é positivo. Então, onde meu seno é positivo? No primeiro e no segundo quadrante. Qual será a solução dessa equação? O ângulo de 45 e 135, que ambos têm o seno valendo raiz de 2 sobre 2, tá? Então, eu sempre, para resolver uma equação e uma inequação principalmente, eu recorro ao ciclo trigonométrico. Eu deixei desenhado aqui, ó, para ser mais rápido a execução do exercício, tá bom? Então, vamos ao segundo. A equação, tô trabalhando com equação ainda. 4 seno ao quadrado x igual a 1 para x maior ou igual a 0 e menor que 360, veja só, ó, o meu ciclo trigonométrico estará em graus. Tem o conjunto verdade, tal, igual a. Então, eu vou achar o ângulo que satisfaz essa igualdade, correto? Então, ó, primeiro membro, 4 seno ao quadrado, segundo membro, 1. Então, o que eu tenho que fazer? Isolar a função seno no primeiro membro, tá? Para isso, tudo que não tem seno, jogo para o segundo membro, tá? O que não tem seno, esse 4, ele tá multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Então, como é que vai ficar? Seno ao quadrado x é igual a 1/4, tá? Bom, o seno, ele está ao quadrado, você percebe que ele não está só. Então, eu tenho que achar o inverso da potência. Qual que é o inverso da potência? É a raiz. Então, será raiz quadrada de 1/4, tá? Só que quando ele está ao quadrado, eu tenho lá, ó, uma raiz positiva e uma raiz negativa, tá? Então, eu tenho lá, seno x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/4, raiz quadrada do numerador, que é 1 mesmo. Raiz quadrada do denominador, que é 4, é 2. Sim? Então, eu tenho lá, olha, seno de x é igual a mais ou menos meio. Então, vamos achar quem é x, tá? Quem é x, esqueço do sinal agora. Quando o seu seno é meio, tá? Então, voltamos lá na tabelinha dos arcos notáveis ou no meu ciclo trigonométrico. Seno, tá? Quem é o ângulo quando o seno é meio? O ângulo é de 30 graus, correto? Então, 30 graus. Muito bem. Então, para facilitar minha resposta, eu vou no ciclo trigonométrico, tá? Eu já deixei desenhado aqui para vocês e vamos fazer, ó. Ele tá em graus, então vamos preencher 0, 90, 180, 270, 360. É isso que vimos? Que mais? 1 menos 1 menos 1. Só para lembrar, e aqui é a origem, tá? Um ângulo de 30 graus está no primeiro quadrante. Então, ele está mais ou menos aqui, ó. Um ângulo de 30 graus está no primeiro quadrante. E já sei que o seu seno vale quanto? Mais meio. Correto? Bom, que ângulo mais côngruo a 30 tem seno valendo meio? Eu sei que ele está no segundo quadrante e para isso o que eu vou fazer? Tirar 180 menos 30, vou achar 150, correto? Muito bem, mas o meu exercício está pedindo positivo e também negativo. Então, eu tenho que achar o côngruo a 30 no terceiro e quarto quadrante, cujo seno é menos meio. Então, vamos achar, que vocês já sabem como achar, tá? Basta pegar o 180 e
somar com 30, estando ele no terceiro quadrante. 180 mais 30, 210. Eu sei que ele tem seno que vale menos meio. Mas só ele? Não. Eu tenho no quarto quadrante. Quem é côngruo a 30 no quarto quadrante? É 330. Como que eu consigo mesmo? No quarto quadrante, 360 menos o ângulo, que é 330. Então, qual vai ser a solução da minha equação? 30, 150, 210 e 330. Eu tenho como solução a alternativa E. Seguindo, exercício número 3. Olha o que ele fala, tá? Ele diz assim, ó, os valores de x, tal que seno ao quadrado de x menos 1 é igual a zero, tá? Para x, que está no intervalo entre 0 e 2π radiano. Então, agora, a minha solução já não está mais em graus, está em π radiano. Mas como que eu vou resolver? Exatamente da mesma forma. A única coisa que muda é a resposta, tá? Então, vamos lá. Seno ao quadrado x menos 1 é igual a zero. Vamos isolar a função seno no primeiro membro. O que que eu vou fazer? Passar o menos 1 para o segundo membro. Então, ficou, ó, seno ao quadrado x, 0 mais 1, 1. Seno de x, olha lá, tá? Vai ser raiz quadrada, né? Mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, eu tenho que seno x é mais ou menos 1. Então, vamos ver, tá? Eu vou pensar assim, ó. Quem é x quando o seu seno é mais ou menos 1? Então, vamos pensar aqui no ciclo trigonométrico. Olha lá. 0 tá em π radiano. Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Isso? Eu tenho lá, ó, raio 1, 1, menos 1 e menos 1. E aqui é a origem do meu sistema cartesiano, tá? Então, eu vou pensar assim, ó. Quem é o ângulo x quando o seu seno é mais ou menos 1, tá? O seno, eu sei que é o meu eixo y, correto? Tudo que bate ali, ele vale 1 menos 1. Se não bate ali, vale 0, tá? Então, ó, seno que vale 1 é o π sobre 2. E que vale menos 1 é o 3π sobre 2. Então, eu tenho duas soluções. π sobre 2, tá? E quem mais? 3π sobre 2. Por que que eu coloquei em π radiano? Porque a condição dada no meu exercício está em π radiano. Então, qual é a solução? π sobre 2 e 3π sobre 2. π sobre 2 e 3π sobre 2, eu tenho como alternativa a letra B. Seguindo o número 4, olha lá. Resolver a inequação. Eu mudei agora, ó, tá? Aqui eu tinha uma equação, porque eu tinha o sinal de igual. Aqui eu tenho uma inequação, porque eu tenho o sinal, olha só, esse sinal aqui é o nosso sinal de maior, tá? É maior ou menor, tá? No caso, boquinha aberta para o x é maior, boquinha do sinal fechada é menor, tá? Sabendo que x é maior ou igual a zero e menor que 360 graus, eu sei que a minha resposta será dado em graus. Bom, qual é a diferença da equação trigonométrica para a inequação trigonométrica? O começo é exatamente a mesma coisa, tá? O que vai mudar é apenas a solução dela, a maneira como eu vou observar no ciclo trigonométrico, tá? Então, vamos lá, ó. Imagina que isso aqui é um sinal de igual normal,
tá? Então, como que eu vou resolver? Passar 1 para lá. Então, vai ficar 2 seno x é maior que 1, tá? Não isolei ainda, o 2 está multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Seno x é maior que meio, correto? Então, agora eu vou observar. Quem é o ângulo x, tá? Quando o seu seno, eu esqueço do sinal por enquanto. Quando o seu seno é meio. Então, que ângulo que tem seno valendo meio? Eu sei que é o 30, tá? Se não tem sinal, eu sei que ele é positivo. E se ele é positivo, o seno está no primeiro e segundo quadrantes, correto? Jogo para o ciclo trigonométrico para observar a minha resposta. Então, ó, 100 graus, 0, 90, 180, 270, 360. 1, menos 1, menos 1. E eu sei que aqui é a origem do plano cartesiano. Eu vou encontrar no meu ciclo trigonométrico um ângulo de 30 graus. 30 graus no olhômetro, vamos dizer assim, né? Ele está no primeiro quadrante. Eu sei que 30 graus, ele tem o seno valendo meio, correto? Bom, quem mais tem o seno valendo meio que é côngruo a 30? Eu sei que é um ângulo de... Vamos lá, como achar? 180 menos o ângulo, eu tenho aqui 150. Perceberam que não mudou nada em relação à equação. Agora vai mudar, tá? Na maneira como eu vou verificar a minha resposta, tá? Então, vamos lá. O que que fala meu exercício? Ele pede assim, ó, que meu seno seja maior que meio, sim? Então, ó, o eixo seno está na vertical, sim? O meio está localizado aqui. Maior que meio está acima do meio ou abaixo do meio? Maior que meio, eu sei que está acima do meio, correto? Bom, se ele está acima do meio, a minha resposta, tá? É esse pedaço da minha circunferência. É só, se a gente chamar o ciclo trigonométrico de laranja, é a tampinha da laranja, correto? Então, ele vai ser um intervalo, porque a minha resposta tem que ser no arco, tá? Entre 30 graus e 150. Como vocês viram lá no estudo de inequação, quando eu tenho um intervalo, eu tenho bolinha aberta e fechada, tá? Quando não tenho igual, no sinal de maior ou menor, a bolinha é aberta. Quando eu tenho igual, a bolinha é fechada. Se esse não tenho igual, a bolinha será aberta para o intervalo, tá? E aí, qual será a minha resposta? Vai ser de 30 até 150. Então, essa é a minha solução. Se ela é uma inequação, eu tenho que pôr a resposta da inequação, como vocês já aprenderam na inequação do primeiro grau. Como é que é? X pertence aos reais, tal que x será um intervalo entre 30 e 150. Então, olha lá, entre 30 e 150. Sinal, será maior que 30 e menor que 150, ó. Maior bolinha aberta para o x, menor bolinha fechada para o x. Como eu leio, então, ó, x pertence aos reais, tal que, vou lá no x, x é maior que 30 e x é menor que 150, ok? E número 5, olha o que ele fala. No triângulo retângulo da figura, AQ é igual a 2 vezes AP. Então, seno de alfa mais 3 vezes o beta é. Então, se ele está pedindo, ó, seno de alfa mais 3 vezes o beta, eu conheço alfa? Não. Eu conheço beta? Também não.
Então, nós temos que achar, tá? E o que ele fala? Ele fala que o segmento AQ é 2 vezes o segmento AP. Fácil. Se eu souber quem é o AP, automaticamente eu encontro o AQ, correto? Então, vamos lá. Então, eu sei que o AQ é o dobro de AP. Quem é o segmento AP? Eu tenho? Não. Se eu não conheço, eu chamo de X. Quem é o segmento AQ? Eu sei que é 2 vezes o AP. Mas quem é o AP? X. Quem será o AQ? 2x. Correto? Então, olha lá. Eu sei que o AQ, o AP, vale X, tá? Eu sei que o AQ será o dobro do X. Por quê? O exercício está falando, tá? Ó, então, aqui é 2x e aqui ele vale X. Bom, tudo certo, mas nada resolvido, né? Porque o que eu quero? Eu quero seno de alfa mais 3 vezes o beta. Então, na verdade, eu preciso achar quem é alfa e quem é beta. Então, vamos lá, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, não tem? Tá? Se eu trabalhar com o meu alfa, que é esse aqui, tá? Isso aqui para mim é o meu cateto oposto. E esse aqui é a nossa hipotenusa. Então, olha lá, cateto oposto e hipotenusa, eu calculo seno, não é isso? Então, ó, seno de alfa é corri, certo? Então, vamos lá. Seno de alfa é, quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 2x. São iguais? Posso cancelar? Seno de alfa será, se eu cancelei, sobrou 1 em cima e 2 embaixo. Então, consigo achar o ângulo alfa. Quem vai ser o alfa? Quem é alfa quando o seu seno vale meio no triângulo retângulo? 30 graus. Sim? Bom, se eu sei alfa, automaticamente eu sei beta. Por quê? Aqui não é 90? Aqui não é 30? 90 mais 30, 120. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer não é 180? Então, o beta só pode ser 60. Achei o alfa e achei o beta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o seno de alfa mais 3 vezes o beta. Muito bem, ó. Quem é alfa? É 30. Mais 3 vezes o beta. Quem é beta? 60. Então, agora é só resolver. Seno de 30 mais 3 vezes 6, 18, 180. Então, 30 mais 180, 210. Muito bem. Quanto é seno de 210? Seno de 210, eu vou lembrar vocês aqui, ó, vou desenhar rapidinho um ciclo pequeno, tá? 0, 90, 180, 270 e 360. 210 é um arco que está no terceiro quadrante, tá? Ele é côngruo a quem? Ele é côngruo a esse aqui do primeiro quadrante, tá? 210 menos 180 dá 30. Quer dizer que eu peguei o 180 e somei 30 para 210. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, o seno de 210 é côngruo a seno de 30, que é igual a quanto? A meio. Mas o 210 não está no terceiro quadrante, ele terá o seno valendo quanto? Menos meio, tá? Então, a minha resposta será a alternativa C, que é o quê? Menos meio.